Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Serafim Leite de Barros Silva. Eu sou mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe e sou professora de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Sergipe, de Aracaju e de Lagarto. Iniciaremos agora a prevenção do câncer de mama. Estamos num mês que simboliza bastante isso, que é o Outubro Rosa, e nós falaremos, então, da prevenção do câncer de mama, e o rastreamento do câncer de mama está dentro de uma das modalidades para isso. Bom, nós temos que o câncer de mama é o tipo mais incidente na população feminina mundial e brasileira, excetuando-se os cânceres de pele não melanoma. O câncer de mama, infelizmente, é uma das causas principais de morte em todo o mundo. No Brasil, é a principal causa de morte por câncer na população feminina. Nós temos que as taxas de mortalidade variam entre os países, entre as diferentes regiões do mundo, prevalecendo o câncer de mama nas regiões mais desenvolvidas. No Brasil, embora nós tenhamos uma heterogeneidade na distribuição dos casos de câncer de mama, prevalecemos, então, o aumento da incidência nas regiões sul e sudeste e menores taxas nas regiões norte e nordeste. Os países em desenvolvimento estão passando por uma transição epidemiológica. Então, nós temos que nos países em desenvolvimento, a população está envelhecendo mais. Se ela está envelhecendo mais, então nós temos o principal fator de risco, um dos principais fatores de risco para o câncer de mama, que é a idade. No Brasil, essas taxas de incidência vêm apresentando valores constantes. As taxas de mortalidade também se mantêm com altos valores, sendo este o tipo de câncer de maior mortalidade entre as mulheres. O Instituto Nacional de Câncer estima que a taxa de incidência do câncer de mama para 2019 no Brasil será em torno de 51,3 por 100 mil mulheres. E nas capitais, esse valor vai para 64 por 100 mil mulheres, observando-se um aumento da incidência nas capitais, onde nós temos hábitos de vida mais da população moderna, das mulheres, que hoje em dia acabam engravidando mais tarde, tendo menos filho, amamentando menos, o que nós sabemos que são fatores de risco para o câncer de mama. Para o ano 2016, a taxa de padronizada de mortalidade foi de 12,7 para cada 100 mil mulheres. Nós temos aqui estimativas do ano 2018, das taxas brutas e ajustadas para a idade, da incidência por 100 mil mulheres nos estados. Então, nós temos que, nessa linha aqui verde, nós temos o câncer de mama. Aqui na lateral nós temos os outros tipos de cânceres, mas aqui em destaque nós temos em verde o câncer de mama feminino. E nós temos que a taxa ajustada do câncer de mama para 2018 situou-se em torno de 51 para 100 mil mulheres. E a taxa ajustada nas capitais em torno de 63. Bom, aqui nós temos estimativas do ano 2018 das taxas brutas e ajustadas de incidência por 100 mil mulheres e de número de casos novos por câncer, segundo o sexo e localização primária, em Sergipe. Então, nós temos aqui que o câncer de mama, nós temos para, então, 2018, uma estimativa de 470 casos novos. Para Aracaju, nós temos uma taxa, um número de casos 210. Observem que a taxa ajustada na capital Aracaju ficou em torno de 59,6. E no estado
ficou em torno de 45, corroborando com o que nós falamos anteriormente, que na capital nós temos uma incidência maior, boa parte devido ao estilo de vida da população. Bom, então os fatores de risco que levam a mulher a ter uma chance de ter câncer de mama. Então, o envelhecimento, como nós dissemos, uma idade maior do que 50 anos, uma paciente com menarca precoce, isto é, a primeira menstruação bastante precoce, nuliparidade, então hoje as mulheres estão tendo menos filhos ou não estão tendo filhos, primeira gravidez após os 30 anos, história pregressa ou familiar de câncer de mama, uso de álcool, tabaco. O tabagismo ela tem uma limitada evidência, mas merece uma atenção. Então, nós temos que o tabagismo, como em todos os outros cânceres, ele acaba influenciando. No câncer de mama, ele tem evidência limitada, mas, como sempre, merece uma atenção. O excesso de peso na população, então, comendo-se cada vez pior, então as pacientes acabam não se alimentando tão adequadamente, devido ao estilo de vida corrido, o que acaba levando ao excesso de peso. O sedentarismo. Então, nós advogamos que precisa estar em atividade física plena. No entanto, as pacientes, por vezes, não conseguem acompanhar e acabam tendo que ficar sedentárias, ou às vezes pela correria do dia a dia, ou por às vezes não priorizar. A exposição à radiação ionizante, daí nós destacamos pacientes que na infância, na adolescência, tiveram cânceres em outros sítios e que possam ter sido expostas à radiação. Nós também podemos pontuar a questão da mamografia ou de outros exames que acaba tendo uma influência cumulativa. Terapia de reposição hormonal. Então, nas pacientes pós-menopausa, em que elas acabam fazendo terapia de reposição hormonal, ele acaba entrando também como um fator de risco. Nós utilizamos como referência o protocolo de atenção básica de saúde das mulheres do Ministério da Saúde. Bom, então, como prevenir o câncer de mama? A unidade básica de saúde, ela acaba atuando como um local primordial para essa estratégia. Então, nós podemos atuar como prevenção primária, intervindo sobre fatores de risco modificáveis para o câncer de mama, alguns dos que eu já citei, como o estímulo à manutenção do peso nas pacientes, o incentivo à prática das atividades físicas, aconselhando uma redução no consumo de álcool, orientando a cessação do tabagismo. Como prevenção secundária, a unidade básica de saúde acaba atuando, fazendo a ponte com outros pontos da rede de atenção à saúde, apoiando a família de forma integral, dando atenção às queixas de alterações reportadas, pacientes que chegam com queixa de alguma alteração na mama, realiza a investigação necessária, visando a detecção precoce, por exemplo, indicando o rastreamento do câncer de mama com o uso da mamografia na população-alvo e encaminhando para atenção especializada quando indicado. Na prevenção terciária, a UBS atua auxiliando a reabilitação, o retorno às atividades e a reinserção na comunidade da paciente que já apresentou o câncer de mama, orienta os cuidados, mantém o acompanhamento clínico e o controle da doença já instalada, orienta quanto aos direitos dos portadores de câncer. E na prevenção quaternária, evita ações com benefícios incertos para a paciente e a protege de ações potencialmente danosas,
não solicitando mamografia, sem ser na faixa etária recomendada, que seria dos 50 aos 69 anos de idade, e na periodicidade recomendada, que seria bianual. Não estimula o rastreamento na população que não é a recomendada. Realiza rastreamento de forma individualizada, fornecendo informações claras quanto aos benefícios e riscos da ação e compartilhando as decisões com a usuária. Bom, então nós temos que estabelecer a detecção precoce do câncer de mama. Então nós temos o quê? O rastreamento e o diagnóstico precoce. A detecção precoce do câncer de mama é uma forma de prevenção secundária e visa identificar o câncer nos estágios iniciais, momento em que a doença pode ter melhor prognóstico, e é onde nós poderíamos agir reduzindo a mortalidade destas pacientes. No diagnóstico precoce do câncer de mama, a população é alertada para os sinais e sintomas dos casos suspeitos de câncer. Os profissionais de saúde são capacitados para avaliação dos casos suspeitos. E a população e sistemas de saúde estão preparados para garantir a confirmação de um diagnóstico oportuno. Dentro ainda da detecção precoce do câncer de mama, entramos então no rastreamento, em que é uma estratégia baseada na realização de testes relativamente simples em pessoas aparentemente sadias, com o intuito de identificar doenças em sua fase pré-clínica, assintomática. O rastreamento, nós sabemos que ele pode ser organizado ou sistemático e pode ser oportunístico. Nós temos que alguns locais do mundo, eles fazem um rastreamento organizado, em que a população ela é convocada para realizar o exame. Então, a paciente e sua residência recebe convocação para realizar o exame. Então, aí nós teríamos um rastreamento sistemático, um rastreamento organizado. No Brasil, nós não temos um rastreamento organizado. Então, nós temos também o rastreamento oportunístico, em que nós aproveitamos o momento que a paciente está na UBS por algum motivo, e caso ela se enquadre na população-alvo, na população que se encaixa naquela faixa etária, então nós solicitamos a mamografia. Em relação ao rastreamento do câncer de mama, discute-se o papel do rastreamento, se ele é realmente eficaz na diminuição da mortalidade, não só no aumento da sobrevida, ou se apenas no sobrediagnóstico de cerca de 30% dos casos, que são obtidos pela mamografia de rastreamento. Então, muitos estudos acabam mostrando que a mamografia, ela acaba diagnosticando algumas pacientes e que acaba diagnosticando lesões indolentes, que eles não iriam modificar a mortalidade dessa paciente ao longo dos anos. Então, os estudos mostram que cerca de 30% dessas pacientes vão ter um sobrediagnóstico. Então, elas, por consequência, vão ter um sobretratamento. Bom, então nós temos um ponto de discussão. Em qual idade começar? Muitas sociedades associadas ao controle de câncer estimulam iniciar o controle com a mamografia a partir dos 40 anos, enfatizando o aumento da sobrevida. No entanto, devemos considerar essa possibilidade do diagnóstico de lesões indolentes e que não iriam modificar a sobrevida dessa paciente, não iriam modificar a mortalidade dessa paciente. E com o sobretratamento, poderia apresentar também lesões, danos à paciente desse sobretratamento.
Bom, então quais estratégias poderíamos traçar para diminuir o sobrediagnóstico? Diminuir a indicação de biópsias, provavelmente modificar as estratégias de rastreamento, estratégias baseadas no risco. Então, quando nós falamos no rastreamento de pessoas da população geral, nós estamos falando da população em geral, não estamos falando da população de risco, que nós temos bem estabelecida, aquelas populações de alto risco. Então, por exemplo, pacientes, mulheres que têm parentes de primeiro grau, por exemplo, mãe, irmã ou filha, e que apresentaram câncer de mama com menos de 50 anos. Ou uma paciente que também apresentaria alto risco, seria aquela paciente que tem uma história de câncer de mama bilateral no familiar de primeiro grau. Ou ela poderia ter também um familiar de primeiro grau com câncer de ovário. Quem seria também de alto risco seria, por exemplo, uma paciente que tenha câncer de mama masculino na família, né? Isso tudo nós temos descrito na nossa solicitação de mamografia, que tem todas as UBSs, em que nós temos que preenchê-la. Então, essas pacientes também com história de câncer de mama pessoal, ela seria já uma paciente de alto risco para um novo câncer de mama. Além de pacientes com câncer, mulheres com história pessoal de câncer de mama e com diagnóstico histopatológico de lesão mamária, proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ. Bom, concentrando o rastreamento em centros de grande volume, isso também seria uma estratégia de diminuir o sobrediagnóstico. Posso identificar indivíduos para os quais o não rastreamento seja a melhor estratégia. Bom, então aqui nós temos consequências do sobrediagnóstico. Então, nós teríamos um abuso do tratamento antineoplásico na realização de cirurgias realizadas para o tratamento de câncer de mama, como mastectomia, o uso da quimioterapia e o uso também da radioterapia. Bom, quais os benefícios do rastreamento? Baseado na hipótese de que o câncer tem um curso progressivo e gradual, então, se diagnosticarmos cedo, poderíamos diminuir a mortalidade. Nós temos cânceres como o colo do útero, como o de cólon, em que nós temos a diminuição da incidência, quando nós temos esse rastreamento. Mama e próstata, nós temos um aumento da incidência, quando fazemos o rastreamento. No entanto, os estudos acabam mostrando pouco impacto na mortalidade. Um benefício real nas pacientes do câncer de colo de útero e de cólon seria a detecção de lesões que ainda não viraram o câncer. Bom, então, mundialmente, é falado sobre o sobrediagnóstico, causando doença às pessoas pela procura de saúde. Bom, e o que então o Ministério da Saúde recomenda como rastreamento de câncer de mama? O Ministério da Saúde recomenda que para o Brasil, ele recomenda que a faixa etária seja dos 50 aos 69 anos de idade e que a periodicidade seja a cada 2 anos, com o uso da mamografia. Bom, então nós temos as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. As diretrizes, elas estão disponíveis no site do INCA, então ela é de fácil acesso. Bom, então nós temos como recomendações sobre o rastreamento com mamografia, baseados em revisão sistemática. Então, para fazer essa diretriz, foi feito um estudo, foram feitas análises de revisões sistemáticas de estudos realizados em todo o mundo. Então, é um estudo bastante detalhado, é um estudo muito minucioso em relação a isso. Então, ele foi feito baseado em evidências. E o que é que foi percebido com esses estudos?
que a população que se beneficiaria do rastreamento seria os pacientes de 50 a 59 anos de idade e de 60 a 69 anos de idade, em que eles consideram a recomendação favorável fraca, com os possíveis benefícios e danos provavelmente são semelhantes. Então, eles acabam recomendando. No entanto, se vocês observarem, na população abaixo dos 50 anos, o Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres nessa faixa etária. Nas pacientes entre 70 e 74 anos, o Ministério da Saúde também recomenda contra o rastreamento nesta faixa etária. E nas pacientes com 75 anos ou mais, ele também se posiciona contra o rastreamento com mamografia nesta faixa etária. E aqui ratificando a periodicidade. Então, o Ministério da Saúde recomenda que seja realizado mamografia a cada 2 anos. Bom, e as recomendações sobre a ultrassonografia? A diretriz, ela se posiciona em relação a isso. Então, nós temos que, em relação à ultrassonografia, o Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com ultrassonografia das mamas, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia. É uma recomendação contrária forte. Os possíveis danos provavelmente superam os possíveis benefícios. E isso considerando nossa população alvo, população geral, não a população de alto risco para câncer de mama. Lembrando que a população de alto risco para câncer de mama deve ter o seu caso individualizado com o profissional. E as recomendações sobre o autoexame da mama? A diretriz se posiciona contra o ensino do autoexame das mamas como método de rastreamento do câncer de mama. É uma recomendação contrária fraca. Então, o que é que nós temos em relação ao câncer de mama? Em relação ao autoexame das mamas. Ele serviria, na verdade, mais como uma conscientização da paciente, com um aprendizado da paciente em relação ao seu corpo. Então, ela entender que a mama é um local que ela pode ter câncer, é um local que ela tem a maior chance de câncer, é a mama, no Brasil. Então, o autoexame serviria mais como uma estratégia de conhecimento da paciente do seu corpo, e que isso seria interessante fazer. Bom, o Ministério da Saúde recomenda que os seguintes sinais e sintomas sejam considerados como de referência urgente para serviços de diagnóstico. Então, ele recomenda que qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, essa paciente seja referenciada. Aqui nós temos uma mamografia mostrando uma massa no quadrante superolateral de mama direita, irregular, endurecida. Então, essa paciente com mais de 50 anos, com nódulo mamário, nós vamos referenciar, certo? A paciente que apresenta nódulo mamário, ela tendo mais de 30 anos, e esse nódulo mamário persistindo por mais de um ciclo menstrual, ela também vai ser referenciada. A paciente com nódulo mamário de consistência endurecida e fixo, ou que vem aumentando de tamanho. Então, isso em mulheres adultas, em qualquer idade. Pacientes com descarga papilar sanguinolenta unilateral. Então, a paciente que chega na UBS referindo que da mama está saindo a secreção sanguinolenta, ou é uma secreção que acaba chamando a atenção da gente. Observe, então, que pacientes que apresentam uma descarga papilar, como, por exemplo, amarelada, branca, esverdeada,
ela acaba não tendo uma alteração. Possivelmente ela vai ter algo que não vai levar a um câncer de mama. No entanto, quando é sanguinolenta, quando é transparente, que eles falam como água de rocha, nós devemos estar atentos. Bom, pacientes com lesões eczematosas da pele que não apresente resposta a tratamento tópicos. Então, a paciente apresenta, ela chega dizendo que está com a mama um pouco mais avermelhada, né, que apresenta um prurido, e aí acaba se passando o tratamento. No entanto, quando acaba que a paciente persiste naquela sua queixa, nós temos que encaminhar, porque essa lesão, ela pode ser um câncer. Homens com mais de 50 anos de idade que apresentem tumoração palpável unilateral. Aqui nós temos um exemplo de um homem que fez uma mastectomia. Presença de linfadenopatia axilar. Então, nós também poderemos referenciar. Pacientes com aumento progressivo do tamanho da mama, com a presença de sinais de edema, como pele em aspecto de casca de laranja. Então, aqui nós temos uma foto de uma mama alterada, em que nós temos esse aspecto de casca de laranja. Então, quando aparecer uma situação assim, é para referenciar. Pacientes que apresentam retração na pele, como vem mostrado aqui na figura, na foto. E pacientes que acabam apresentando mudança no formato do mamilo. Então, todas essas alterações são descritas nas recomendações. Então, essas pacientes elas têm que ser referenciadas urgentemente para serviços de diagnóstico. Bom, nós temos um estudo publicado no grupo Nature, agora em 2019, pelo grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, em que foram incluídos todos os casos de câncer de mama invasivos e de carcinoma in situ e todos os óbitos associados ao câncer de mama ocorridos em Aracaju no período de 1998 a 2014, utilizando os códigos C50 e D05 da Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão, que seria câncer de mama e carcinoma in situ de mama. Bom, nessa tabela do estudo, eles observaram que foram identificados nesse período de 98 a 2014, 2.569 casos de carcinoma invasivo da mama. Foram identificados 154 casos de carcinoma in situ. E nesse período foram identificados 759 óbitos de mulheres com câncer de mama. Bom, nessa tabela 2 é descrito o número de casos, taxas padronizadas por idade do carcinoma invasivo e do carcinoma in situ, da mortalidade e a razão da mortalidade por incidência nessa tabela. Então, aqui nós vemos por ano, de 98 até 2014. Então, em cada ano desse foi identificado a incidência do carcinoma invasivo, do carcinoma in situ, da mortalidade e da razão da mortalidade pela incidência. Bom, nessa figura 1, foi descrita a tendência de incidência do carcinoma in situ de 1998 a 2014. Nós temos que o carcinoma in situ, ele teve um aumento progressivo com o passar dos anos, depois acabou tendo um declínio, depois teve um aumento. Aqui nessa linha em azul, mais acima. Na linha em amarelo, nós temos do carcinoma in situ nas pacientes com menos de 50 anos. Desculpe. Em amarelo, nós temos esse aumento da incidência do carcinoma in situ
nas pacientes acima de 50 anos. No entanto, quando nós colocamos em todas as faixas etárias e observamos a tendência de incidência do carcinoma in situ, que seria essa linha em azul, nós observamos que não houve uma mudança na tendência dessa incidência com o passar dos anos. Então, de 1998 até 2014, nós temos, então, uma tendência de incidência de carcinoma in situ estável em todos os anos. Em relação ao carcinoma invasivo, aqui nós dividimos, então, essa linha em azul no centro mostra a tendência em todas as idades, em que nós observamos também que de 98 a 2014, nós não tivemos uma mudança nessa incidência. Essa linha mais abaixo, nós temos a idade de 20 a 39 anos de idade, a linha em amarelo de 40 a 49 anos de idade. Essa linha mais acima, em vermelho, nós temos entre 50 e 69 anos de idade. E essa outra linha mais acima, em vermelho, nós temos a população acima de 70 anos. Então, apesar de na figura mostrar um declínio, mostrar um aumento, mas não foi estatisticamente significante. Então, quando nós utilizamos todas as faixas etárias, nós observamos que de 98 a 2014, nós não tivemos mudança nessa tendência de incidência do carcinoma invasivo. E em relação à mortalidade do câncer de mama no período, também foi observado que de 98 a 2014, a mortalidade por câncer de mama apresentou a mesma incidência em todas as faixas etárias, que seria essa linha em azul mais escura, certo? As linhas individualizadas são aquelas faixas etárias que eu falei na figura anterior. Aqui nós temos o modelo de regressão joint point. Bom, então, concluiu-se que a análise dos dados do registro de câncer e do sistema de informação de mortalidade pelas taxas de incidência padronizadas por idade e específicas por idade da incidência da mortalidade do câncer de mama na população examinada permaneceram estáveis ao longo dessa série temporal. Por não haver rastreamento sistemático, notamos um número muito pequeno de casos de carcinoma in situ diagnosticado, mas apresentam uma tendência crescente. Aqui só mostrando, então, o que foi mostrado também nas figuras anteriores. Uma tendência na manutenção da mortalidade, nesse caso foi do câncer de mama entre 2000 e 2015. Bom, aqui, como eu já tinha dito. Bom, então, o investimento em políticas de rastreamento de massa, incluindo faixas etárias que não dos 50 aos 69 anos de idade, podem não se justificar. O que as políticas de saúde, então, devem priorizar? As campanhas de sensibilização para o câncer de mama devem ser estimuladas. Então, nós temos o Outubro Rosa, em que nós temos um incentivo bastante significante para que as pacientes façam o rastreamento do câncer de mama, elas procurem um profissional se detectarem algo. Deve-se fazer a divulgação dos fatores de risco para identificar as mulheres que precisam ter orientação especial para o seu rastreamento individual. Então, como eu falei no início da aula, então nós temos o rastreamento entre 50 e 69 anos de idade na população geral. Claro que nós temos aquela população de alto risco, em que nós deveremos individualizar. O acesso da população aos serviços de diagnóstico e tratamento deve ser garantido para evitar retardos na condução dos casos. Então, daí nós temos uma estratégia grande da UBS, das redes envolvidas. Como o tratamento individualizado é tido como fator marcante na diminuição da mortalidade e no aumento da sobrevida, as políticas governamentais
devem melhor dirigir seus recursos financeiros para o combate mais efetivo ao câncer de mama. Obrigada. Nós iremos agora iniciar a outra etapa da palestra, que é o rastreamento, que é a prevenção do câncer de colo uterino, com a doutora Adriana.